de julho centro. Qualidade lá em cima com precinho especial. Loja Top Charme. O Super Lima está com você com muita variedade em todos os setores. Mesa farta, geladeira lotada, dispensa completa. É com o Super Lima. Oferecemos o disque entrega pelo... E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos estar ministrando a palavra agora aqui na rádio, tá? Logo após os comerciais. O Deus que habita em você, tá bom? Fica com a gente aí, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por estar aí acompanhando a gente, tá joia? Dentro de, no máximo, 2 minutinhos, nós já estaremos ministrando a palavra aqui na Rádio Confresa FM, no programa Resposta de Deus, no quadro Bálsamo da Alma. Muito bem, agora são 12 horas mais 32 minutos. Esse agora é o momento da palavra. Você que está em casa, você que tem acesso aí à sua Bíblia, quiser acompanhar com a gente a leitura, vamos estar lendo simplesmente 2 versículos. O texto em apreço, a referência está no livro do Êxodo, no capítulo de número 25, e os versículos de número 8 e também o 9. Livro do Êxodo, capítulo 25, versículos de número 8 e 9. Diz o seguinte: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Repetindo, isso aqui é Deus falando para Moisés, tá bom, pessoal? E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Quando nós observamos os textos bíblicos, nós vamos observar algo muito interessante da parte de Deus, é que a vontade de Deus sempre foi de se relacionar com o homem. Lembrando que todas as vezes que eu estiver falando aqui a palavra homem, isso inclui homem e mulher, tá bom? Então, desde o princípio, desde o início de tudo, a vontade de Deus sempre foi de se relacionar com o homem, ter uma comunhão com o homem, estabelecer vínculos de amizade com o homem, estabelecer uma comunicação diária e frequente com o homem. Quando nós analisamos os textos bíblicos, nós vamos ver que lá no princípio, Deus ele cria e forma o homem. Depois do homem formado e criado, o texto bíblico nos diz que Deus planta um jardim na região do Éden. E depois que Deus planta, que Deus forma esse jardim, Deus vai pegar o homem que ele havia formado e vai colocar dentro do jardim para cuidar desse jardim. Depois Deus vai fazer também, vai criar, vai formar uma adjuntora, uma auxiliadora, uma companheira para o homem. Todos nós já conhecemos essa passagem, né? É um texto bem conhecido de todos nós. O fato é que
todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. Deus vinha se comunicar com o homem. Imaginem só, o jardim do Éden, Adão e Eva estavam aqui na Terra, no mundo físico, palpável e visível. Imagine um pouquinho a cena. Deus, todos os dias, na viração do dia, ele saía da dimensão dos céus, do trono nos céus, e se materializava nessa nossa dimensão, lá dentro do jardim. E todos os dias Deus tinha essa visita com o homem. Conversavam, tinha ali uma comunhão, uma comunicação, uma interação. Essa sempre foi a vontade de Deus, da parte dele para com os homens. Sempre ter uma comunhão, sempre ter amizade e uma comunicação com o homem. Mas passaram-se os tempos e um dia o homem ele quebra o protocolo, ele então desobedece a Deus, come do fruto proibido. E aí quando Deus ele vem visitar o homem na viração do dia, o homem ouve a voz de Deus ressoar pelo jardim. E agora, tendo seus olhos da alma, não os olhos carnais, os olhos da alma abertos, a percepção da consciência e da inconsciência se abriu. O homem agora acessando essa visão mais profunda do que é certo e do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é o bem, do que é o mal. Ele, ouvindo a voz de Deus ressoar pelo jardim, ele teve vergonha, porque ele notou, caiu a ficha, ele se deu por conta que estava nu. E aí ali vamos ver nos textos bíblicos que há um diálogo entre Deus e o homem, entre Deus e a mulher, entre Deus e a serpente animal, entre Deus e o diabo que estava inserido no corpo físico dessa serpente. Perceba que o homem ele vai dizer: eu ouvi a tua voz ressoar pelo jardim, tive medo, pois estava nu. E aí tem toda aquela conversa, tem todo aquele diálogo. Resumindo, Deus coloca o homem e a mulher para fora do jardim, desse lugar de delícias, desse paradise, desse paraíso. Então ele vai estabelecer, ele vai colocar querubins na entrada oriental do jardim, uma espada inflamada de fogo, para guardar o caminho que dava acesso à árvore da vida. Então o homem agora ele começa a se estabelecer nesse lugar que ele foi formado, que foi fora do jardim. O homem agora ele vai lavrar a terra, ele vai trabalhar a terra, ele vai plantar semente, ele vai cultivar, ele vai colher. Agora com dores, com fadiga e com o suor do teu rosto, ele agora tem que comer. Então perceba que a desobediência e o pecado sempre afastam o homem de Deus. E quanto mais o homem peca, mais afastado, mais distante ele fica. Já diz o texto bíblico que o que faz separação entre Deus e o homem e os homens é o pecado. Então o que acontece? Olha só, quando o homem está nesse lugar fora do jardim chamado a face de Deus, ele vai estabelecer ali, vai adquirir uma família, vai vir a prole, os filhos. Nasce então Caim e Abel. Todos nós também conhecemos essa passagem, essa história. Que um dia Caim mata Abel e ele diz o seguinte: o meu pecado é maior do que eu possa ser perdoado.
Fugirei eu da face do Senhor. Não é que ele estava na presença do Senhor. Era o local onde o homem foi formado, que chamava a face do Senhor. Então ele vai dizer o seguinte: fugirei eu da face do Senhor e andarei errante pela terra. E o texto bíblico vai dizer que Caim se retirou e foi para uma terra chamada Nod, e ali ele se estabeleceu. Vamos lá? Antes do pecado, o homem estava dentro do paraíso, dentro do Paradise, no jardim do Éden. Ele tinha acesso direto com Deus. Ele falava com Deus face a face. O homem sabia a altura de Deus, as formas de Deus, as silhuetas de Deus, a tonalidade da voz de Deus, a temperatura de Deus, as expressões de Deus. O homem via tudo isso. Porque Deus falava com o homem face a face antes do homem desobedecer e cair em pecado. Agora que o homem ele desobedece a Deus, ele cai em pecado, ele é colocado para fora do jardim. E Deus já não fala mais com o homem face a face, como era antes. Aí vem os filhos de Adão e Eva, no caso Caim e Abel, e Caim mata Abel, e agora ele sai errante para a terra de Nod, ou seja, ele vai ficando cada vez mais distante, mais longe do jardim do Éden, do lugar de delícias, do paraíso. Adão e Eva, eles desobedecem e é colocado para fora do jardim. Um dos seus filhos comete um homicídio e sai errante e se afasta ainda muito mais. E assim foi a condição humana durante toda a história. Cada vez que o homem ele foi pecando, ele foi cometendo pecado, ele foi se afastando cada vez mais de Deus. Mas no intento original de Deus, a vontade dele sempre foi de ter essa comunhão e continuar essa comunhão que ele tinha com o homem lá no jardim do Éden. Nós sabemos que quando Deus usa o homem chamado Moisés para livrar, para libertar a nação de Israel ali da terra do Egito, depois que eles já estão fora do território egípcio, eles estão acampados aos pés do Monte Sinai, Deus deu uma orientação para Moisés dizendo: sobe no cume do monte, fica ali 7 dias, porque eu quero falar com você. E foi isso que aconteceu sobre a leitura que nós fizemos aqui no início. Moisés ele sobe no Monte Sinai. No 7º dia, Deus dá uma visão para Moisés. Que visão é essa? Deus descortina, Deus abre a visão espiritual de Moisés e Moisés tem acesso ao verdadeiro tabernáculo de Deus que está no céu. O escritor que escreveu a carta aos Hebreus no Novo Testamento, ele vai dizer que tudo que existe aqui, nessa nossa dimensão, nesse mundo 3D, no palpável e no visível, são simplesmente a sombra das coisas que já existem no plano espiritual. Então, naquela visão que Deus está mostrando ali para Moisés, Deus está mostrando o tamanho, os utensílios, os objetos, as dimensões do verdadeiro tabernáculo de Deus, o tabernáculo espiritual. Na verdadeira habitação de Deus. E olha só o que Deus vai falar para Moisés no versículo de número 8 e 9 do capítulo 25 do livro do Êxodo. Olha só o que ele está dizendo. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A vontade de Deus era tão grande, tão tremenda,
de habitar no meio do povo dele, no meio do ser humano, que ele pediu para Moisés construir um tabernáculo no modelo e no arquétipo do que ele estava vendo do verdadeiro santuário nos céus. Por que que Deus estava mostrando isso para Moisés e por que que Deus pediu para que Moisés construísse esse tabernáculo aqui na terra? Foi para que, de uma certa forma, mesmo que indireta, Deus tivesse acesso em habitar no meio dos homens. Essa não foi a vontade original de Deus, pois a vontade original de Deus é que o homem sempre estivesse vendo ele face a face, mas por causa do pecado que faz a separação entre Deus e os homens, isso não foi mais possível. A segunda vontade de Deus foi de estar habitando no consciente, no coração, na intenção do homem, mas o homem, por causa do pecado, ele fecha a sua consciência, ele fecha o seu coração e não dá essa brecha para que Deus venha e habite. Então, na terceira vontade de Deus aqui, Deus está dizendo, já que o homem pecou, não pode ver mais a minha face, não posso mais conversar com ele face a face. Já que o homem está com o coração fechado, a consciência fechada, não me quer habitando, não deixa eu habitar na consciência e no coração dele, faz o seguinte, Moisés, faça para mim um santuário, construa um tabernáculo, conforme o modelo que eu estou te mostrando aqui. Construa esse tabernáculo aí, no meio do povo, no arraial, porque eu vou habitar no meio deles. E de que forma que Deus veio habitar no tabernáculo? Segundo os textos bíblicos, Deus habitou no tabernáculo através da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa feita de madeira de acácia, outras traduções vai dizer madeira de cetim. Ela era coberta com ouro puro por dentro e por fora. Na tampa chamada propiciatório havia uma tampa que tinha 2 querubins de ouro fundido, um de frente com o outro, com as extremidades das asas tocando uma na outra e com a cabeça baixa. Dentro da Arca da Aliança havia as tábuas do Decálogo, dos 10 mandamentos, as tábuas de pedras. Havia também um pote de ouro com maná celestial, que esse maná ele não estragava, ele não apodrecia, ele estava eternizado dentro da eternidade, que era a habitação de Deus dentro da arca. E havia também a vara de Arão, que havia florescido. Então Deus ele veio habitar no meio do arraial do povo dele, através da presença que ele se manifestava, através do que chamamos de Shekinah, que é o poder, a glória e a presença de Deus. Lembrando que essa não era a vontade original de Deus. A vontade original de Deus sempre foi de ter uma comunhão de face a face com o homem. O tempo foi passando. Entravam reis e saíam reis. De Israel, de Judá. Tinha rei que era temente a Deus, levava o povo a ter uma comunhão melhor com Deus. Tinha rei que não era temente e sacrificava a ídolos, levantava altares a ídolos e levava o povo a cair em idolatria, não adorando a Deus. E cada vez mais o povo foi se afastando de Deus. Vamos passar aí agora, dar um pulo, um salto quântico de séculos, para não dizer de milênios no futuro. Quando Deus vê que não há mais jeito para o homem, porque o intento do homem é mau, a consciência do homem tem se tornado uma consciência muito maléfica. O coração do homem está preso, a intenção dele, a consciência dele está presa
ele não quer ter a comunhão com Deus, não dá brecha para que Deus habite dentro dele, não abre o leque de oportunidade para que Deus habite no meio deles. Deus, então, ele envia Jesus Cristo. Todos nós conhecemos também a história de Core e Salteado. Jesus, Filho de Deus, um mistério que estava escondido em Deus, antes de se revelar como Verbo encarnado ao mundo. Deus, então, permite que Jesus, ele nasce de uma mulher. Ele vem e cumpre todos os propósitos, todos os protocolos existentes do arquétipo do Antigo Testamento. Ele não peca. A Bíblia vai dizer que toda alma que pecar, essa morrerá. O único que não pecou em carne e osso, na matéria, foi Jesus. Tanto é que a morte não teve poder sobre ele, quando ele estava pendurado na cruz. O que Jesus fez? Ele teve que entregar o espírito dele a Deus, ao Pai. É por isso que ele vai dizer aquela frase poderosa: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se Jesus ele não tivesse entregado o espírito dele ao Pai, ele não morreria jamais, porque o espírito da morte não tinha poder sobre Jesus. O espírito da morte ele só tem poder sobre aquela alma que pecar. Jesus nunca pecou. Ele se tornou um pecador por nós. Se tornou pecador sem ter pecado. O que é isso? Foi imputado sobre a vida de Jesus, que nunca pecou, todos os pecados, todas as transgressões do primeiro homem, Adão, até o último ser humano que irá nascer vindo do ventre de uma mulher. Foi imputado todos os pecados e iniquidades e transgressões do passado de Jesus, de quem viveu antes dele, de todos que viviam no presente de Cristo e de todos que viveriam no futuro, incluindo eu e você, todos nós. Foi imputado sobre ele. E ali ele pagou o preço. E o preço, ele teve o preço de sangue. Porque na cláusula de mistérios profundos, bíblico, o diabo ele pediu sangue inocente, sangue de cordeiro, sangue imaculado. Jesus paga e assim ele concilia o mundo, o cosmos, o universo, tudo com Deus. Porque com o pecado do homem, não só o homem ele se desvirtuou, mas toda a criação. Quando no Evangelho de João a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, nas traduções mais antigas da Bíblia, está dizendo porque Deus amou o cosmo, o universo, de tal maneira que entregou o seu Filho. Então Jesus ele não morreu só por ser humano. Foi por todas as coisas que foram alteradas através do pecado, inclusive a natureza. Tudo, tudo, tudo. E aí sabe o que acontece depois que Jesus ele morre, ele ressuscita e ele é assunto ao céu? Ele envia um Consolador. E a promessa do envio desse Consolador foi que esse Consolador ele ficaria conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, até a consumação de todas as coisas. Aí sabe o que é que acontece? Quando nós lemos a carta que Paulo escreve, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 3 e o versículo de número 16, olha só o que Paulo está dizendo.
à igreja que estava reunida em Corinto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que coisa interessante. Todo aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador e que o Espírito Santo de Deus habita nele, Deus agora ele não precisa mais de arca da aliança, ele não precisa de tabernáculo, ele não precisa de santuário. Todo aquele que crê em Cristo agora, ele se transformou em um templo, em um tabernáculo, em um santuário, o qual Deus habita através do seu Espírito Santo. Ou seja, através da morte de Jesus Cristo, concluiu-se a vontade e o desejo de Deus lá do início, que sempre foi em habitar no homem, com o homem, ter a comunhão com o homem, ter esta amizade com o homem. Mas agora, através de Jesus Cristo, que reconciliou tudo e a todos com o Pai, que é Deus, habita dentro de você, habita dentro de mim, habita dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Se você compreendeu essa palavra, então glorifique a Deus por você ter a presença, por você ter Deus habitando em você. Horas mais 57 minutos. Esse foi o programa Resposta de Deus, no quadro Bálsamo da Alma. Agradecer aqui a todos que estão participando com a gente. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para todos que estão aqui conosco. Olha só, muita gente tá com a gente aqui. A Laiane Rodrigues, também a Arlean, a Eliene Batista, também a Rose Helena, a Lara Brito, Daniel Alves, a irmã Débora Soares, também a Leide Menezes, também a irmã Rízia, o Samuel, a Bianca, a Cláudio Santana, também o Igor, a Clínica Ágape, aqui, Clínica Ágape, também a Gabi, o Adão, também o pastor Fred Freitas, também Luiz Fernando, o Charles, o Kildare, também a Andrelina, a irmã Marlisa, também o Antônio, meu tio Antônio, também o Ricardo, a Benedita, a Viviane e também a Maria Chagas. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Na próxima sexta-feira estaremos aqui em nome de Jesus, fazendo aqui a programação, levando muita música bonita aí, música gospel para você e uma palavra de conforto ao seu coração. Tenha todos um ótimo final de semana e que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a tua vida. Tchau, a paz do Senhor. Gente, obrigado, tá? Pelo carinho de vocês. Esse aqui é o estúdio da Rádio Confresa FM, olha só. Onde nós fazemos os programas aqui toda sexta-feira, das 12 às 13. Tá bom? Você que esteve conosco aí, obrigado. Deus abençoe, tenham todos um ótimo final de semana. E agora eu vou ali cumprir um compromisso e daqui a pouco tem atendimento na clínica até a noite. Tchau, Deus abençoe e fiquem na paz.